Olá, está começando mais um Painel Brasil e eu recebo o professor economista Rogério Boeri Miranda. Ele é professor da Universidade Católica de Brasília. E há 10 dias atrás ele veio aqui, fez uma análise para a gente do momento econômico do mundo. E agora, hoje a gente vai ver o desdobramento da economia mundial a partir nesses 10 dias que a gente ficou sem se falar. Tudo bem, professor? Tudo bem, Rosa, como vai? Tudo bem. Então, primeiramente eu queria que você comentasse para a gente o rebaixamento que a agência S&P fez dos Estados Unidos no ranking mundial, que apesar de que praticamente não mexeu em nada, né? O Brasil é BBB menos, eles são AAA. Então, essa convenção toda, o que é que eles perderam? Olha, eles perderam um pouco do orgulho, na verdade, né? Foi mais uma marca no orgulho deles, logo depois, no dia seguinte do rebaixamento dos Estados Unidos, o presidente Barack Obama veio a público dizer que eles eram AAA, né, como se diz, e que as agências estavam erradas, etc. O presidente da Standard & Poor's caiu essa semana, um pouco depois de ter rebaixado a dívida americana. As notas oficiais da agência dão conta de que não tem nada a ver com rebaixamento, mas pelo menos foi um timing meio complicado. Pois bem, esse rebaixamento ele veio dentro da perspectiva da solução da dívida americana, o teto para a dívida americana. Então, o que a agência alegou para rebaixar os títulos da dívida americana, o status dos títulos da dívida americana, foi que todo o processo foi muito desorganizado. Os políticos americanos, segundo a agência, estariam dando mais atenção às perspectivas eleitorais americanas, que ano que vem eles têm eleição, do que a solução do problema e a estruturação da economia americana. Eu tendo a concordar e acho que esse rebaixamento veio numa hora que os Estados Unidos, realmente os congressistas americanos ficaram presos numa espécie de armadilha ideológica onde eles não poderiam ceder um para os outros. E o ponto de convergência que eles chegaram é um ponto de convergência muito ruim. Por quê? Porque a economia americana ainda está muito debilitada. Essa semana já saíram dados novos do crescimento do PIB americano e anualizado. Eles estavam esperando 1,7%, o que já seria ruim, e agora apareceu um número de 1% ao ano de crescimento. Então o que acontece? E por um outro lado, esse acordo que permitiu a elevação do teto da dívida americana não ataca os problemas estruturais do déficit americano. Então o que eles conseguiram foi um acordo que é ruim no curto prazo, porque corta gastos muito rápido, no momento que a economia está muito debilitada, e não ajuda no longo prazo, porque os déficits, os problemas estruturais da economia americana, que geram aqueles déficits de longo prazo, não foram endereçados nesse acordo. Então, eles conseguiram o pior dos mundos. Bom, todo dinheiro tem que ter um lastro. No caso dos americanos, qual é o lastro? O lastro é a economia americana, que ainda é a maior do mundo, mas com atitudes como essa, as pessoas começam a se pensar se essa hegemonia americana, econômica americana, realmente ela se traduz em segurança para a moeda. Porque se os políticos americanos colocarem os seus pontos de vista políticos eleitorais na frente da segurança econômica dos Estados Unidos e, consequentemente, do mundo, possivelmente o resto do mundo vai começar a se perguntar se realmente existe esse lastro firme, né? E dentro desse contexto, esse rebaixamento dos títulos da dívida americana estão sinalizando que a agência Standard & Poor's falou o seguinte: se for bagunçado desse jeito, a moeda americana vai realmente perder esse lastro, que é um lastro de segurança, de confiança. Então, esse processo todo, de uma certa forma, abalou um pouco a confiança do mundo na capacidade americana de ser o ponto de confiança, o porto seguro da economia mundial.
Outra coisa, as pessoas, quer dizer, as bolsas caindo e todas as pessoas correram para o ouro, para investimento. Só podia dar uma explicação para a gente? Olha, o ouro, o economista britânico Keynes chamou de relíquia bárbara, etc. E é mesmo, relíquia bárbara. Mas você pode olhar esse apelido por um outro lado. O ouro, ele é aceito em transações no mundo há, vamos dizer, 6.000 anos. Provavelmente, nos próximos 6.000 anos, ele continuará sendo aceito se a Terra existir, se nós deixarmos a Terra existir até lá. Então, quando existe insegurança nos mercados, quando o risco global se amplia, quando os investidores percebem um maior risco de mercado, eles tendem a correr para aqueles ativos que são seguros. E o ouro é um ativo que tem segurança há 6.000 anos, vamos dizer. Então, quando a coisa aperta, quando o perigo se apresenta, eles correm para ativos como o ouro, também correram para o franco suíço. Então, são ativos que eles consideram de menor risco. Então, como tem muito, os investidores eles têm um perfil de risco. Quando o risco no mercado, eles percebem que ele está aumentando, eles tentam reequilibrar esse perfil de risco, comprando na outra ponta ativos mais seguros, para, na média, eles não ficarem mais expostos ao risco. Bom, esses ativos seguros é o ouro e o que mais? O ouro, o franco suíço, né, principalmente, teve um aumento de demanda muito grande e houve um aumento de demanda pelos próprios títulos da dívida americana. Isso foi um paradoxo que ajudou, vamos dizer, a fortalecer o argumento do presidente Obama e talvez tenha ajudado, inclusive, a derrubar o presidente da Standard & Poor's. Porque quando houve essa insegurança no mercado, aquele fator que estaria gerando a insegurança teve maior demanda. Isso foi um paradoxo que ainda os economistas ainda estão se perguntando direitinho o que aconteceu aí, né? Mas, geralmente, esses títulos esses ativos menos arriscados, como ouro, como os títulos da dívida americana, o franco suíço, como os títulos da dívida alemã, que apesar também de estar enroscado lá no problema da crise europeia, também é um Grécia, país, né, que tem as finanças públicas bem arrumadas, e também preços de algumas commodities, especialmente commodities metálicas, também tenderam a subir. Quando o mercado se acalmou, por exemplo, o preço do ouro essa semana voltou a cair por conta da calma dos mercados, começaram a se acalmar e as pessoas que tinham comprado ouro para se proteger começaram a vender e o ouro sofreu a maior queda diária em 27 anos, parece. Mas isso devido à venda desses investidores que tinham comprado como seguro. Certo. Professora, assim, quer dizer, a crise nos Estados Unidos, ela aconteceu há 2 anos atrás, quer dizer, ela vem de 2 anos para cá, e foi no setor imobiliário. Uhum. No Brasil, hoje, nunca se construiu tanto. Uhum. Tem algum risco do Brasil cair nessa mesma situação? Olha, no setor imobiliário propriamente, eu acho que o risco do Brasil sofrer alguma coisa parecida é muito baixo. Por quê? Porque, apesar do nosso crédito nesse setor ter crescido muito, ele ainda é muito, muito, muito abaixo dos Estados Unidos, ou da Europa, ou do Japão. Então, nós ainda temos um crédito relativamente pequeno em relação a esses países. Depois, que o nosso crédito é financiado de uma forma diferente. O crédito americano, principalmente, era financiado pelas hipotecas. Entendi. Então, essas hipotecas, quando alguém para de pagar, o banco sofre prejuízo. O nosso crédito é muito financiado com a poupança dos trabalhadores, que já está lá. Então, o risco do banco sofrer um calote é bem menor no caso brasileiro. Nossa averiguação das condições de crédito, quem já fez um financiamento de casa própria sabe que é um processo bastante rigoroso. Você tem que levar
inúmeras certidões e etc. Então não é como era lá, que Qualquer um podia qualquer comprar. um, mesmo sem emprego formal, entrava, pegava o dinheiro e depois pagava, se é que pagava. Então eu acho que nesse caso nós estamos bem mais protegidos que os americanos para um eventual problema nesse financiamento. Bom, e a França e a Alemanha? Como você acha que elas vão reagir a partir de agora? Uma vez que também começou a balançar a economia delas. Eles estão num dilema muito sério, que é o problema que eles têm uma união monetária, mas eles não têm uma união fiscal. Então eles têm algumas regras fiscais que são continuamente desrespeitadas pelos países. A Alemanha mesmo desrespeitou essas regras alguns anos atrás, a França já desrespeitou. Então, o problema é que quando você tem uma união monetária, o dinheiro é comum, mas você não tem uma união fiscal, você pode chegar ao ponto que nós chegamos agora. Quer dizer, aqueles países que têm menos disciplina fiscal ficam com problemas financeiros, como foi o caso da Grécia, da Irlanda, de Portugal. E, por meio da União Monetária, começam a puxar os outros países para dentro do problema. Porque, uma vez que, se eles derem um calote na dívida deles, vai ser um calote do euro. Então, os outros países da União Monetária ficam no dilema. Ou a gente deixa ele entrar em default e, com isso, levar o euro ao colapso, ou então a gente tem que ajudar. E aí você começa a puxar os outros países. É como uma pessoa que está se afogando e as outras pessoas que vão tentar ajudar, ela acaba levando para o fundo junto. Então, agora o grande dilema deles se eles vão lançar o tal dos eurobonds, que seriam títulos da dívida europeia, que não existe ainda, e fazer uma união. Mas para fazer isso, a Alemanha exige que haja uma união fiscal. Quer dizer, os países vão ter que teriam que discutir um com os outros os seus próprios gastos. Entendi. O que seria uma perda de soberania muito grande para alguns países. Mas se não se fizer isso, os eurobonds não poderão ser emitidos. Agora, uma curiosidade. A Inglaterra, por exemplo, ela é fora da zona do euro. Como é que está a economia inglesa? A economia inglesa, ela foi uma das que mais sofreu com a crise. Então, ela tem tido problemas, e um dos grandes problemas lá, como nos outros países europeus também, que utilizaram gastos fiscais para tentar ativar a economia durante a crise, é que ela está com um déficit gigantesco. Então, o governo conservador que substituiu o governo trabalhista, ele conseguiu formar o governo em coalizão com os liberais. E isso parece que deu uma certa credibilidade para ele, para fazer uma série de cortes fiscais, que são cortes, em alguns pontos, muito dolorosos, em outros pontos necessários. E esses cortes já vinham sendo prometidos na plataforma do governo conservador, por exemplo, os cortes da Seguridade Social, que são muito dolorosos, e que acabaram, de uma certa forma, alimentando todos esses problemas sociais que a Inglaterra, né, sofreu nessas últimas semanas. Certo. Então, quer dizer, essa repercussão social que houve está muito associada à disposição do governo inglês de cortar os gastos para tentar acertar suas contas, porque estão muito desequilibradas. Bom, fiscal, o Brasil, quanto à parte fiscal, quanto à parte econômica, qual seria assim, a sua análise assim, muito rápida hoje do Brasil? Olha, o Brasil, na parte fiscal, ele está fazendo um esforço e isso tem se refletido, inclusive saiu um superávit primário recorde para esse mês.
Então, mas eu acho que no Brasil a gente está contando muito com as receitas tributárias para fazer o acerto no superávit. Porque, não que isso seja ruim em si, mas é uma estratégia que, se amanhã ou depois a nossa economia soluçar, tiver algum problema, nós não vamos... É difícil pensar que essa arrecadação vai continuar para sempre. Então, nós estamos fazendo um esforço, só que nós temos que pensar em ajeitar nossas contas também pelo lado da despesa, o que não vai ser fácil. Primeiramente porque nós temos alguns compromissos internacionais, como Copa do Mundo, como Olimpíadas, e que vão demandar um gasto grande em infraestrutura e que o governo, de uma certa forma, vai ter que arcar com a maior parte desses gastos. Uhum. Mas eu acho que a economia brasileira vai num sentido positivo, por enquanto. Acho que a condução da política monetária mais apertada é acertada, porque também saiu agora, a nossa economia está muito aquecida, saiu o número de desemprego, foi o menor desemprego desde 2002, se não me engano, 97, sei lá. Mas saiu um número forte muito baixo de desemprego. Isso quer dizer que o mercado de trabalho está pressionado, o que é bom para os trabalhadores, porque os salários têm algum espaço para crescer quando o mercado está assim, mas que, se o Banco Central não tomar as atitudes que tem que tomar, pode descambar a inflação. Certo. Qualquer coisa, um descuido... Um descuido nesse momento pode gerar inflação. Agora, a perspectiva fiscal da economia brasileira, eu acho que não é tão grave quanto a do resto do mundo, é bem melhor do que a dos países desenvolvidos. Bom, então tá, muito obrigada. Tá certo, obrigado a você.